2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. À luz dessa passagem, nós vamos pensar na terceira mensagem dessa série de 4. E o tema de hoje é disciplina é liberdade. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, está escrito aqui no texto, 2 Timóteo 2, 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Que o Senhor nos abençoe. Nós sempre precisamos trazer à memória o fato de que o apóstolo Paulo, o grande teólogo da igreja, ele também era um pastor de almas. Na verdade, essa era a sua maior qualificação, um pastor de almas. E o que me impressiona nessa segunda carta é que ele está na antessala da morte, na última hora, antes de sofrer o golpe da espada romana. Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, e de todas as pessoas com as quais Paulo conviveu, Timóteo era o mais achegado a ele, era um filho. Meu filho Timóteo, disse ele algumas vezes. E ele então dá uma série de orientações pastorais. Timóteo recebe esse encorajamento, e o encorajamento é: siga em frente na corrida da fé. Eu posso te dizer, meu tempo já chegou. Eu completei a carreira, guardei a fé, eu estou pronto para partir para a glória, é o que Paulo está dizendo, e receber a coroa da justiça da mão do próprio Senhor. O parágrafo inteiro, capítulo 2, do qual nós lemos apenas o verso 5, é um encorajamento. Por que um encorajamento? Porque Timóteo estava desanimado. Nós todos podemos passar por fases de desânimo, de abatimento, por alguma circunstância. E é interessante notar que esta passagem vai dos versos 1 a 10, no decurso dos anos, dos séculos, tem sido um bálsamo na vida de muitos cristãos que se encontram por vezes desanimados. Talvez hoje aqui haja pessoas desanimadas. Nós estamos apenas no início de um novo ano. E Paulo começa essa série de encorajamentos, de incentivos, de palavras pastorais, com algo que você precisa guardar na tábua do seu coração, se você quiser chegar ao final desse ano em pé. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça de Deus é a fonte inesgotável, esse tônico para a nossa alma, para a gente poder avançar, seguir em frente nessa jornada da fé. E ele segue o capítulo fazendo uso de metáforas, todas elas com o propósito de encorajar. Paulo, escritor, Paulo, teólogo, Paulo, pastor. Ele usa a figura do soldado, do atleta e do agricultor. O que nos interessa hoje aqui, por conta da temática que estamos trabalhando no mês de janeiro, é a figura do atleta. Paulo afirma nessa passagem, e ele tira os olhos do soldado romano e coloca os olhos no atleta grego. E Timóteo estava na cidade de Éfeso, que era uma cidade influenciada e até embevecida pela cultura grega. E ali também, tal como em Atenas, em Corinto, havia muitos jogos, havia competições desportivas que era própria da cultura helênica. E Timóteo, ambientado naquele cenário, ele já tinha visto, testemunhado, era algo que ele familiarizava. Atletas praticando esportes. E Paulo vai usar a figura do pugilista, do boxeador e a figura do corredor. E o que Paulo está fazendo aqui, usando essas metáforas todas, é dando a Timóteo encorajamento. E é curioso porque cada prova tinha um prêmio. Contudo, todos sabiam, era senso comum, que fora do regulamento não há prêmio. Por isso Paulo diz a Timóteo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar, se não competir segundo as normas. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida. Não uma corrida de velocidade, mas uma corrida de resistência, uma longa corrida, uma maratona. Pois bem, evidentemente que há ressalvas aqui, porque naqueles dias não havia segundo lugar nem terceiro lugar, só uma pessoa era coroada. Portanto, a metáfora tem suas limitações, e nós não estamos aqui competindo uns com os outros, estamos todos nessa jornada, e na expectativa de todos chegarem no final e todos receberem do Senhor o prêmio, e receberemos por sua graça. Agora, o que destaca nessa passagem que nós lemos, o verso 5, é a expressão segundo as normas. Há normas, há regras, há leis. Isso soa estranho para algumas pessoas. Por quê? A cultura ocidental ela tem sido
caracterizado, e alguns até sugerem que nós vivemos agora uma espécie de revolução em curso que tenta dinamitar aquelas bases antigas da tradição judaico-cristã. Pois bem, e muita gente tem dificuldade com a palavra disciplina, norma, regra, lei. As pessoas são sugestionadas a acreditar que podem viver como autônomas. Minha vida, minhas regras, faço do meu jeito. Você não é senhor, você não tem gerência da vida, você vive num mundo onde há regras, há leis, há normas. E na vida cristã existem leis. No entanto, há um novo ensino, que na verdade é um ensino antigo, que perturba constantemente a vida da igreja em 20 séculos, um pouco mais. No entanto, mais recentemente foi chamado de nova moral. E o que é que esse ensino sugere? Que Cristo aboliu a lei. Cristo aboliu a lei. Nada de leis, nada de regras, nada de normas. A graça de Deus é o que nos basta, e, portanto, nada de obediência. Importante é o amor, alguns sugerem. Pois bem, só que quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, por isso é importante você ter uma visão do todo e não apenas do particular, o que a Bíblia ensina com clareza é o seguinte, que nós não estamos mais debaixo da lei como meio de salvação, pois todos nós falhamos no cumprimento da lei e por obediência à lei ninguém será salvo. Leia a carta de Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Paulo vai argumentar claramente que pelas obras da lei ninguém será justificado. E ele usa o exemplo de Abraão. Como é que Abraão foi salvo? Porque ele creu. É uma imputação que vem de fora. Deus justifica pela fé do fiel, depositando sua fé em Jesus Cristo. Pois bem, e o Evangelho é essa boa notícia de que Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. E Jesus Cristo, o único homem que cumpriu a lei. De modo que quando um pecador confia em Cristo, ele recebe uma dupla bênção. Sua dívida é quitada, seus pecados são apagados e ao mesmo tempo ele recebe um crédito, para usar uma linguagem bancária. Ele recebe justiça, porque Cristo cumpriu a lei em seu lugar. No entanto, há evidência de que você foi alvo desta graça, bendita e maravilhosa. É que agora a sua vida, que foi salva por graça, estará empenhada em boas obras, não como causa da sua salvação, mas como fruto, como evidência dela. Portanto, a lei foi removida, digamos assim, no sentido de que ela não é mais necessária para sermos salvos, porque a lei não teve como propósito salvar, mas nos mostrar o nosso pecado. Serviu de aio até Cristo, uma pedagoga. Pois bem, mas agora, confiados em Cristo, estamos salvos pelo que Ele fez. Cristo para nós é suficiente. No entanto, na vida cristã real e autêntica, repito, ninguém é autônomo para fazer as suas próprias regras. Deus não requer de nós apenas desempenho, Deus requer fidelidade. E Paulo está dizendo para Timóteo, você é um pastor. Você é meu filho na fé, eu estou aqui pronto para sofrer o martírio. A espada está no meu pescoço. E eu te digo, o atleta não será coroado se não competir segundo as normas, Timóteo. Ele está encorajando Timóteo a não tomar a graça de Deus em vão, a cumprir com fidelidade a sua vocação. Ele está dizendo, em outras palavras, disciplina é liberdade. Seja disciplinado como um soldado. Seja disciplinado como um atleta, seja paciente como um agricultor. Pois bem, portanto, essa expressão aqui tem esse sentido de que é necessária disciplina. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas na nossa jornada. Esse versículo de 1 Coríntios 9, do Eugene Peterson, numa paráfrase muito interessante, vale a pena você ter esse texto, chama-se A Mensagem. A versão em português é uma paráfrase desse biblicista norueguês muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, escrevendo aos Coríntios: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Paulo, aqui nessa passagem, ele começa com uma pergunta retórica, cuja resposta ele já sabe qual é. Vocês já foram no estádio, vocês sabem que apenas um vence.
Paulo está aqui encorajando aquelas pessoas a entender o seguinte: não perca de vista o princípio. Qual é o princípio? Você precisa ser disciplinado. A disciplina é uma coisa preciosíssima. Os que participavam dos Jogos de Corinto deviam jurar perante um tribunal, por exemplo, que haviam treinado 10 meses para participar daquela competição. Porque a ideia era manter atletas de alto rendimento. Ninguém podia chegar lá no dia e falar assim: eu quero correr. Só aqueles que tinham feito juramento e que por 10 meses estavam treinando para aquela corrida. Eles queriam aumentar o desempenho e o alto nível daqueles esportistas. E então Paulo chega e diz: olha, eles treinam duro, há um rigoroso treinamento, há uma rigorosa dieta nutricional para que eles cheguem no melhor da sua performance. A vida cristã exige certas coisas: disciplina, boa alimentação e exercícios constantes. Pois bem, e o que é disciplina? Nós vimos aqui semana passada, quero mais uma vez apontar para os irmãos, antes de mostrar 2 exercícios. Disciplina é abdicar de coisas boas por causa de coisas melhores. Vamos repetir isso? Disciplina é abdicar de coisas boas por causa de coisas melhores. O atleta vitorioso, antes de subir ao pódio, ele tem que se submeter a essa disciplina. Repito, exercícios físicos e uma alimentação rigorosa. Ele não pode ser irresponsável, caso contrário, ele não conseguirá vencer. O Ricardo Agreste, um pastor presbiteriano aqui do interior de São Paulo, em um artigo ele diz o seguinte: atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores acesos. Atletas vencem ao longo dos anos quando optam por treinar sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. Aquele atleta, quando chega no pódio, quando ele é coroado, quando ele alcança aquela marca, quando ele bate aquele recorde, quando ele tem a atenção do mundo voltada para ele, aquele momento é fruto de toda uma trajetória marcada por uma palavra libertadora: disciplina. Fazendo essa leitura, ou aplicando essa metáfora à vida cristã, eu me pergunto: por que é que há tantas pessoas cambaleando pelo caminho, frágeis, fracas, adoecidas na jornada da vida cristã? Porque negligenciam os exercícios espirituais. Exercícios espirituais são meios de graça, são recursos disponíveis a nós, servos e servas de Deus, que vão dar a nós força nessa jornada, nessa maratona longa da vida cristã. E muitas vezes há um contingente expressivo de crentes com muita dificuldade na sua jornada, porque falta a eles disciplina nos exercícios espirituais. Eu até comentei com os irmãos que essa é a geração fitness, essa é a geração das academias, das práticas de muitos esportes. Tudo isso é saudável, é recomendável, nós não somos gnósticos, nós não devemos desprezar o corpo. Mas é estranho que nessa cultura que tanto valoriza o corpo, e alguns até cometem idolatria do corpo, vivem em torno disso, esculpindo seus corpos numa academia. Essa geração de corpos sarados é a geração de mentes e espíritos obesos. Não tem textura, não tem consistência, não tem saúde. E o que é triste e lamentável é constatar que mesmo na ambiência da igreja há tanta gente frágil. Por quê? Não há prática de exercícios espirituais. O alimento dominical é insuficiente para nutrir a sua fé por uma semana. E nós gastamos 1 hora, 1h30, 2 horas nesse ambiente, recebendo alimento, recebendo nutrição, recebendo encorajamento, mas por toda uma semana, absolutamente apático quanto às nossas necessidades espirituais. Isso mostra como enfraquecido ficamos sujeitos a nós mesmos, cujo coração é enganoso e corrupto. E aí você percebe que o pecado acaba triunfando sobre a vida das pessoas. Nós precisamos vigiar constantemente. Eu queria ler para os irmãos 3 textos, relativamente longos. Um brasileiro, um americano e um norueguês. 3 textos para a gente refletir sobre isso antes de pensar em 2 exercícios. O primeiro é o ilustre Olavo Bilac. Num poema chamado Justiça, ele vai dizer uma coisa interessante. Chega a casa chorando o Oscar. Abraça em prantos a mamãe. Que foi, meu filho? Sucedeu, mamãe, uma desgraça.
Outros no meu colégio, com mais brilho, tiveram prêmios, livros, medalhas. Só eu não tive nada. Mas por que não trabalhas? Por que é que a uma existência dedicada ao trabalho e ao estudo, preferes os passeios ociosos? Os outros, filho, mais estudiosos, pelas suas lições desprezam tudo, pois querias que vadiando os outros humilhasses e que os melhores conquistando mais que os outros brilhasses? Para outra vez, ao teu prazer prefere o estudo, e o prêmio alcançará sem custo. E aprende, mesmo quando isso te fere, é preciso ser justo. Bilac falando sobre a necessidade da disciplina. Tem pessoas que não avançam em nenhuma áreas da sua vida porque falta disciplina. Tem oportunidades. As oportunidades chegam quando nós não esperamos e vai quando mais esperamos que elas fiquem. Falta disciplina. E aplicando essa vida cristã, há muita gente caindo pelo caminho porque perdeu de vista as disciplinas espirituais. O Richard Foster, num livro chamado Celebração da Disciplina, ele disse assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. É impressionante. A superficialidade do nosso tempo, uma geração inteira. Vide, por exemplo, esse programa horrível que, por mais uma vez, milhões de brasileiros ficaram prostrados recebendo lixo cultural. A geração da superficialidade, da mediocridade. E, impressionantemente, de alguma maneira, em alguma medida, cristãos, refletindo esse estado de miséria. Eugene Peterson vai dizer o seguinte: o enigma a ser decifrado é: por que tantas pessoas vivem de forma tão ruim? Por quê? Vidas não tanto caracterizadas pela maldade, mas pela mediocridade. Não tanto caracterizadas pela crueldade, mas pela estupidez. Há pouco a se admirar e muito menos a imitar nas pessoas proeminentes de nossa cultura. Temos celebridades, porém não santos. Artistas famosos procuram entreter toda uma nação de entediados insônios. Criminosos infames praticam agressões contra tímidos conformistas. Atletas mimados e arrogantes apresentam-se para espectadores apáticos e preguiçosos. As pessoas desesperançadas e aborrecidas procuram distrair-se com frivolidades e lixo. A busca pela justiça ou a saga da bondade não dá notícias de primeira página. Esse é o cenário, gente. Esse é o cenário. E nesse mês de janeiro, pensando sobre a academia da alma, sobre a necessidade desses exercícios espirituais, nós somos desafiados a sair da letargia espiritual. Assim como um corpo parado, ele tende a degradar a sua saúde. Uma alma sedentária prejudica profundamente a si, com um detalhe agravante. Algumas consequências são irreversíveis, porque há uma coisa que é irrenovável, o tempo. E nós não podemos perder as oportunidades. Portanto, nós precisamos de disciplina, e nesse caso, disciplina espiritual. E o que são essas disciplinas espirituais? Palavra que nós precisamos redimir no nosso vocabulário cristão. Disciplinas espirituais são recursos que a providência dispõe. Perdão. O inimigo está furioso, mas ele está derrotado. Disciplinas espirituais são recursos que a providência dispõe ao povo de Deus para exercitar a fé e crescer espiritualmente. As práticas devocionais são exercícios espirituais que produzem, aperfeiçoam e sustentam uma comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo sob a influência do Espírito Santo. Você é alcançado por essa graça, você recebe aquilo que é chamado de novo nascimento, você recebe a alegria de passar pelas águas e tornar pública a sua fé em Jesus Cristo. Você, então, se torna membro de uma igreja local. Você está dando os primeiros passos, só que essa jornada é longa. Você precisa crescer. Você não pode viver
sem se alimentar, sem crescer espiritualmente. Essas disciplinas promovem esse crescimento espiritual. Assim como um corpo submete-se a exercícios físicos e cresce, a alma também precisa ser submetida a esses exercícios espirituais. Agora, qual o ponto aqui? Existe uma espécie de escravidão de hábitos arraigados, nós precisamos tomar cuidado com eles. Antes de apresentar duas coisas, eu preciso pontuar isso aqui. Primeiro, tomar cuidado com o legalismo meritório. Tem algumas pessoas que são especialistas em fazer julgamentos do outro, né? Aquele orgulho carnal, aquela luta carnal, ou seja, eu vou fazer isso dessa maneira e eu vou me sobrepor aos demais, eu vou pelos meus méritos alcançar. Não é simplesmente estabelecer uma meta, é receber graça, porque nós somos salvos por essa graça, preservados por ela, nós só podemos crescer com essa maravilhosa e bendita graça de Deus. Portanto, não é um exercício, uma força carnal. O emprego da força carnal, como se tudo dependesse de apenas querer e pudéssemos crescer e vencer tão somente pelo mérito, é perigoso. Portanto, cuidado com o mérito na perspectiva legalista. Por outro lado, a graça barata, para usar a linguagem do Bonhoeffer, esse abatimento e entrega derrotista, bem, eu já estou salvo, tanto faz se eu fizer uma leitura mais atenciosa da Bíblia, se eu orar mais, importante é Jesus na minha vida. Essa entrega derrotista, ou essa graça barata, é de igual modo extremamente perigosa. Nós somos seres moralmente responsáveis, fomos salvos pela graça, mas temos compromissos, responsabilidades e devemos responder à palavra de Deus com sabedoria. Precisamos ser disciplinados. O professor Elben César, ele diz uma coisa interessante sobre isso. Assim como a criança sua para sorver o leite materno e a mama produz o leite à medida que é sugado, o crente não pode ser leviano nem preguiçoso na busca de Deus. Nem leviano, nem preguiçoso. Nem legalismo, nem graça barata. Assim como as plantas que vivem mais de um ano no deserto do Saara são obrigadas a ter raízes muito compridas para colher a umidade nas profundezas do subsolo, o crente precisa se adaptar até descobrir e explorar os veios de água viva para se manter vivo e vigoroso. Disciplina, sabedoria, responsabilidade moral para que possamos crescer. E por conta do tempo, eu queria destacar, mais uma vez, duas disciplinas essenciais. Há várias disciplinas espirituais, há bons livros sobre o assunto. Eu queria destacar duas práticas, dois exercícios fundamentais, que nós já sabemos, mas que por vezes incorremos na negligência. A primeira delas é a leitura diligente da Bíblia, acompanhada de meditação, leitura diligente. Ainda há pouco o irmão Paulo Israel fez uma observação aqui sobre a tradição batista, que nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, regra de nossa fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma proposição que significa muita coisa. Nós temos uma biblioteca de 66 livros, que na nossa declaração de fé é chamada de revelação divina em linguagem humana. Isso é a Bíblia para nós. Deus se revelou a nós na criação, na nossa consciência, mas Deus se revelou de uma maneira muito especial por meio da sua palavra. A palavra é a revelação especial de Deus. Quem quer conhecer a Deus, sua vontade para a nossa vida, seus desígnios, precisa ter intimidade com o texto bíblico, que é a revelação de Deus. Nós não vivemos nas trevas da ignorância, é bem verdade que nós não sabemos tudo sobre Deus, nunca saberemos tudo sobre Ele. No entanto, o que sabemos é suficiente para reconhecê-lo como Criador, que por meio da sua maravilhosa graça nos redimiu através do seu Filho Jesus Cristo. E aí a Bíblia é para nós, esse livro preciosíssimo, porque é o livro através do qual Deus fala conosco. O Martinho Lutero, no século XVI, naquele momento histórico da igreja cristã, ele disse algo precioso em um sermão em Wittenberg. A alma pode dispensar de todas as coisas, menos da palavra de Deus. Se ela possui palavra, é rica e nada lhe falta, visto que essa palavra é a palavra da vida, da verdade, da luz, da paz, da justiça, da salvação, da alegria, da liberdade.
é indispensável. É uma questão de vida ou morte. Aquele que negligencia a Escritura vai gerando dificuldades para si que são inadministráveis. Vai ficando desnutrido, enfraquecido, vulnerável ao tentador, ao pecado, ao mundo como um sistema de valores que cada vez mais corrompe, razão pela qual, para nossa vergonha, quantos cristãos subscrevendo uma ideologia literalmente, abertamente anticristã e o fazem em nome da liberdade. Você não tem liberdade para contrariar a palavra de Deus. Você deve se submeter a ela. Não é uma questão de opinião, é uma questão de autoridade. A Bíblia é a nossa regra, o padrão que governa nossas crenças e o nosso comportamento. Disse nosso Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não é só de pão que vive o homem. Portanto, não é simplesmente conhecimento. A Bíblia não foi dada a nós simplesmente para obter mais conhecimento. A Bíblia foi dada a nós para a nossa transformação, para que sejamos dia a dia, diariamente, ou como diz o livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, para uma leitura bíblica eficaz e proveitosa, para não cair no misticismo, de ficar abrindo a Bíblia, um texto qualquer, sem uma conexão, e incorrer em mais erro ainda, outro dia eu conversando com uma pessoa aqui, eu disse, olha, historicamente é dito, e eu subscrevo isso, que a Bíblia é um bisturi. A Bíblia é um bisturi. Na mão da pessoa certa, salva. Na mão da pessoa errada, mata. E muitas pessoas têm sido mortas, algumas até literalmente, mas no sentido de muitas pessoas têm sido prejudicadas pelo mau uso das Escrituras. Portanto, é preciso conhecer a Bíblia e há recursos para conhecê-la adequadamente. Pois bem, eu queria sugerir aqui uma metodologia, um caminho para nós avançarmos. Primeira coisa que precisa fazer, gente, é ler a Bíblia. O livro de Isaías diz assim, buscai no livro do Senhor e lede. Comece lendo, tem que ler. É bem verdade que essa é uma geração que tem dificuldades com a leitura de um modo geral, não é? Há tantos atrativos, há tantas atividades, há tantos recursos, tantas necessidades, mas você precisa entender o seguinte, isso aqui não é um hobby, isso aqui é o pão diário, é o alimento para a sua alma, que vai ter implicações benéficas para a sua vida, para a vida da sua família, para as futuras gerações, para a igreja, para a própria comunidade na qual estamos inseridos, para a sociedade como um todo. Precisamos ler a Bíblia. Bem, e há leituras diferentes. Por exemplo, a leitura acadêmica, que busca o conhecimento da Bíblia como uma literatura para aumentar o cabedal cultural. Por vezes, os seminários adotam essa perspectiva, uma leitura acadêmica, coloca um texto como se estivesse colocando um corpo e começa agora a dissecar. Bem, existe aquela leitura acadêmica, técnica, do grego, do hebraico, porções do aramaico, um diálogo com a tradição, densidade teológica, uma perspectiva mais acadêmica, e há espaço para isso. No entanto, não pode ser apenas isso. Ter uma leitura acadêmica apenas é perigoso. Há pessoas que conhecem profundamente o texto bíblico, mas o evangelho escorre por entre os dedos, elas não conseguem captar o essencial. Um filósofo pode ler a Bíblia de ponta a ponta e mesmo assim perder o coração da Bíblia, que é Jesus Cristo. A leitura apologética busca argumentos em favor da verdade para a defesa de Deus. O leitor deve estar interessado em defender a sua fé, fugindo daquele privativismo de colocar nossa fé num gueto, no nosso mundo particular, subjetivista. Não, nós temos uma fé que é pública e que tem uma palavra para todos os campos e dimensões da vida, conforme nós ouvimos na última quarta-feira. Bem, podemos defender e devemos defender a nossa fé, mas não podemos acessar a Bíblia simplesmente para buscar recursos para batalha teológica, para o debate cultural. Pode ser usado nessa perspectiva, mas não apenas para isso. Leitura homilética, busca do sermão para pregar no domingo, né? Isso é muito próprio entre os pregadores, os pastores, olhar para a Bíblia como uma ferramenta de trabalho. Já lendo a Bíblia, procurando um sermão. Mas a palavra só pode alimentar o rebanho se primeiro alimentar o pastor. Ela só pode alcançar o ouvinte se primeiro alcançar o ouvinte primeiro, que é o pregador que está lendo as Escrituras. Ele primeiro se alimenta para depois alimentar o outro. É como fazer uma viagem de avião, você recebe aquela recomendação básica lá, né?
Se houver uma despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. E a orientação qual é? Coloca primeiro em você. Você só pode socorrer alguém se primeiro você estiver bem. Você não pode oferecer uma palavra a alguém se você ainda não foi alimentado por ela. Esse é o ponto. Os pastores precisam tomar cuidado para não fazer qualquer pregador, um professor, para fazer da Bíblia simplesmente um recurso, né? Pois bem, agora também tem um perigo da leitura supersticiosa, né? Que é aquela mentalidade pagã, que é muito comum. O cara chega na casa da pessoa, está aberta num salmo, está aberta numa passagem favorita. Senhor, fala comigo, abre a Bíblia, aponta o dedo assim, é por aqui. Eu estava pensando nisso, nessas mentalidades pagãs de uso da Bíblia. Isso é um fato real. Eu conheci a pessoa em Fortaleza, um mineiro chamado João. Hoje vive na Inglaterra, um cara muito capaz. À época ele era noivo. E ele tinha assim uma visibilidade na igreja, era alguém envolvido com o trabalho missionário e ia se deixar de Minas Gerais para ir para o Ceará fazer um curso, de lá seguir em outra direção, como de fato aconteceu. Só que uma moça se encantou por ele e falou assim, olha, Deus falou comigo que você vai ser o meu esposo. Eu falei assim, olha, tá difícil, porque eu já sou noivo. Não tem a possibilidade disso. Eu estou comprometido, eu vou me casar. Então, se Deus falou com vocês, é um negócio estranho, porque está incongruente isso. Ela, não, Deus falou comigo, inclusive ele falou na palavra. Eu abri a Bíblia e encontrei lá no livro de João, e o nome dele será João. Veja como são as coisas, né? E ela acreditou naquilo como se aquilo fosse uma palavra de Deus. Bota o dedo na Bíblia, achou um texto lá, e estava argumentando, foi Deus quem me disse que você não vai casar com essa sua noiva, não, você vai casar comigo. Né? Não sei se era desespero da irmã, não conheço os detalhes, mas o ponto é o seguinte, leitura supersticiosa, tem muita gente assim. Abre um texto bíblico, não conhece o contexto, não conhece o gênero literário, vai pegando aqui, vai cometendo as heresias da aplicação e vai se destruindo. Então, tomar cuidado, fazer a leitura correta da Bíblia. Nós precisamos de uma leitura devocional, sim. Aquela leitura que alimenta a nossa alma, que de fato fala o nosso coração. E essa palavra devocional precisa ser redimida também. Porque muita gente usa a palavra devocional como se fosse superficial, um sinônimo de superficialidade. O Jonathan Edwards, escreveu um livro que, na verdade, é fruto de 26 sermões que ele pregou em 1 Coríntios 13. Impressionante, século XVIII. Então, quando você lê a caridade e seus frutos, o que você percebe ali? Erudição e, ao mesmo tempo, profunda piedade. A leitura devocional não deve ser uma leitura superficial. Ela é intensa, ela é profunda, mas, ao mesmo tempo, ela fala ao nosso coração. Precisamos ler a Bíblia. Segundo, precisamos meditar na Bíblia. O salmista diz, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual a diferença de ler e meditar? Não? Ler é ingerir. Meditar é digerir. Vocês fazem ingestão e digestão. Ler e meditar. A meditação, que também é uma palavra preciosa para nós, muito utilizada agora pelas religiões orientais, movimento de nova era, meditação transcendental. Outro li um artigo de pessoas aqui no Rio fazendo oxigenação das células para fazer viagens astrais. Umas coisas malucas assim, meditando e coloca os braços para cima e tal. Então, às vezes, a palavra meditação tem essas conotações, né, com essas religiões exóticas e esotéricas. Pois bem, mas na palavra de Deus, meditação significa parar e refletir, conversar consigo, com o próprio coração, à luz do texto que você acabou de ler. Precisamos meditar na palavra de Deus. Outra coisa importante, memorizar o texto bíblico. Olha o que diz o Salmo 119. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Induz o coração. Aqui ele está falando sobre a necessidade de memorizar porções da Bíblia. Aqui uma recomendação aos pais. Faça esse exercício com seus filhos. Encoraje-os a memorizar porções da Bíblia. Se um indivíduo é capaz de memorizar a tabela periódica, ele pode memorizar várias passagens da Bíblia. Não é? Eu conheci um senhor nos Estados Unidos que tinha memorizado livros inteiros. Nós precisamos memorizar as Escrituras. Há um autor chamado William Wilberforce, um inglês, que lutou pela abolição da escravatura no Império Britânico, um genial, um homem notável. Ele se converteu à fé cristã e gastou 34 anos da sua vida lutando contra a escravidão no Império Britânico e conseguiu aprovar uma lei para acabar com o tráfico de escravos no Império Britânico. William Wilberforce.
E ele ia da sua casa para o parlamento, uma caminhada de 15 minutos, recitando de memória porções da Bíblia. Ele era capaz de recitar o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, em 15 minutos, que era o trajeto da sua casa para o parlamento. Memorizava as escrituras. Um intelectual, um homem brilhante, um parlamentar de envergadura, como Wilberforce. Precisa memorizar a Bíblia. Inculcar, e aqui é o último ponto desse elemento, inculcar. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio. Essas palavras que eu te ordeno, ele vai falar que palavra é essa, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Esse é um verbo muito curioso no hebraico, na tradição dos hebreus. Você pode memorizar uma coisa e esquecer. Chega um momento que a nossa mente, o nosso corpo acaba sofrendo limitações e você pode ter uma boa memória hoje e pode não ter amanhã. Inculcar é um verbo curioso porque é a ideia de reter na tábua do coração, no íntimo do coração, porções da palavra que causaram tanto impacto sobre você que em nenhum momento da sua jornada você vai se esquecer. Inculcar. Aquele texto que Deus usou para falar no seu coração naquele momento de crise da sua família, da sua conversão. Aquele texto são referenciais na sua jornada cristã. Isso é interessante. Inculcar porções da Bíblia no próprio coração. Isso me fez lembrar de um amigo meu, sua avó muito piedosa, serviu ao Senhor por toda a vida, ficou adoecida, sofrendo de mal de Alzheimer, foi perdendo a memória, não sabia mais de nada. E a família ia visitá-la, e aí alguém se aproximava, vó, quem é esse fulano aqui? Não sei. Quem é Beltrano? Não sei. Você se lembra de aqui fulano? Era o filho, a sogra, o neto, o bisneto, a família, olhando face a face com ele, perguntando quem é, não sei. Apagou completamente a memória. E aí o Renato perguntou então à sua avó, vó, quem é Jesus? Meu Senhor e Salvador. Inculcar é colocar a palavra no centro da alma, no coração. É o que o texto está dizendo aqui para nós. Inculcarás a teus filhos verdades que eles jamais se esquecerão. A palavra deve ser inculcada em nossa mente e coração. Portanto, sugestões. Reserve a hora mais propícia do dia para ler a Bíblia. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu amo as primeiras horas do dia para fazer a leitura. É o melhor do meu coração para isso. Você tem que reservar o melhor do seu tempo. Você passa um dia estressante, lutas sem fim, e de repente, no pior do seu momento, você vai abrir a Bíblia para ler. Sabe o que vai acontecer, né? Você vai dormir. É simples assim. A preocupação maior deve ser com a qualidade da leitura e não com a quantidade. É bom ler toda a Bíblia. Sobretudo se a gente conseguir fazer isso em um ano. Mas, mais importante é você ter tempo de qualidade com o texto. Entender o que você está lendo e não simplesmente ler. Procure ler a Bíblia toda, sim. Blocos da Bíblia, por exemplo, ler de Gênesis a Apocalipse, mas ler blocos literários, as cartas de Paulo, os profetas menores, o Pentateuco, e marque o início e o fim dessas leituras. Sublinhe o que for mais interessante para você, dialogando com o texto, apontando lá. Ó. São práticas importantes. Use uma concordância bíblica, aplicativos que podem te ajudar nisso. Há tanta tecnologia hoje que a gente usa para algumas coisas até frívolas, inúteis. Tenha o hábito de ler e aprender a verdade. Só consulte comentários, notas de rodapé, dicionários, depois de fazer o dever de casa. Lê o texto. O que significa esse texto? Matutar, refletir, pensar. Isso demanda tempo, energia. A gente só faz o que a gente ama, irmãos. A gente só faz o que a gente ama. Só faz com alegria aquilo que a gente ama. E orar pedindo a Deus que ilumine a mente e o coração para compreender sua palavra. O profeta disse assim, lá nos Salmos, abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Para citar o Len César mais uma vez, ele diz, a palavra de Deus é leite para acabar com a fome, é alimento para fazer crescer, é lenha para atear fogo do entusiasmo, é combustível para pôr em movimento os bons propósitos do coração. Primeiro exercício, ler e meditar na palavra de Deus. Por fim, eu vou passar por esse tema também, não posso deixar de falar desse exercício, a prática da oração, que eu chamo de fiel e constante. A oração é um meio de graça. Não é? Nós sabemos que a oração
ela tem a sua importância essencial na nossa jornada e, não obstante a isso, nós temos dificuldades em orar. Nós todos temos, em alguma medida. Mas nós precisamos entender que, para crescer espiritualmente, esse exercício precisa ser praticado. Para citar dois autores aqui, Agostinho vai dizer que a verdadeira e completa oração não é outra coisa senão amor. O Batista Carey disse: a oração secreta, fervorosa, de fé, jaz a raiz de toda a piedade pessoal. E por que eu estou citando esses dois autores aqui nesse momento, Agostinho e William Carey? Para dizer o seguinte: eu já li algumas biografias e eu nunca encontrei um crente, por melhor que tenha sido, satisfeito com a sua vida de oração. Você nunca vai encontrar alguém assim: olha, eu oro na medida. Eu estou satisfeito com a minha vida de oração. Todos os santos da igreja estavam insatisfeitos com a sua vida de oração. E ao citar esses dois autores, o que eu estou querendo fazer? Nós não estamos abrindo uma trilha como pioneiros, como uma espécie de bandeirantes da fé. Nós estamos sendo chamados para andar numa rodovia que, antes de nós passarmos, por séculos, outros passaram antes de nós. E nós podemos aprender com esses notáveis da igreja como devemos orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Precisamos aprender a orar. Eu tive uma experiência inesquecível alguns anos atrás, para ser preciso, em 2009. Eu estava dentro de um Lada russo, 1982, caminhando para uma região chamada Elisca, no sopé da Sierra Maestra, lá em Cuba, para um trabalho batista entre os campesinos, uma congregação da primeira igreja batista de Baiamo. E quando eu cheguei naquela capela no campo, aqueles irmãos já estavam lá me esperando, cerca de umas 30 pessoas, numa espécie de capela bem improvisada, muito elementar, feita de madeira, com palha. Os irmãos muito, mas muito pobres, muito simples. Mas aqueles homens com seus filhos, suas esposas, com suas famílias ali reunidos. Primeira coisa: pastor, nós vamos orar. Vamos orar. Antes de começar o culto, a gente tem um tempo de oração aqui. Nós nos ajoelhamos para orar. Enquanto eu orava, meus irmãos, eu também chorava, porque Deus falou profundamente ao meu coração: você não veio aqui para ensinar, você veio aqui para aprender. Aprenda com esses irmãos como orar. E eles oravam tão intensamente, com tanta devoção. Eles tinham uma alegria tão profunda, a despeito de estar numa situação extremamente empobrecida, sem nenhuma perspectiva, um regime autocrático, uma ditadura sangrenta, impossibilitados de mudar aquela circunstância, uma situação de extrema pobreza. Mas ali, louvando e bendizendo a Deus, porque eles tinham os olhos na eternidade e oravam não como uma fuga. A oração para eles era um meio de graça. Eles recebiam uma alegria, uma esperança, uma paz que suplantava toda e qualquer dificuldade. Na hora que nos levantamos, começamos o culto cantando: canta minha alma, canta o Senhor. Que alegria e a presença de Deus naquele ambiente. Olha que a Bíblia narra pelo menos 650 orações. 650 orações. E essas orações escritas na Bíblia, registradas na Bíblia, apontam para nós que nós temos recursos para aprender a orar. Podemos aprender a orar. Pega, por exemplo, o Saltério. O livro é o manual de oração e adoração da igreja. Quanta coisa preciosa. Precisamos aprender a orar. Martin Lloyd Jones disse assim: entre todas as atividades com as quais o cristão se envolve e que fazem parte da vida cristã, sem dúvida, ouçam isso, não há outra coisa que cause tanta perplexidade e suscite tantos problemas quanto a atividade que chamamos de oração. Médico e pastor da Capela de Westminster, um homem brilhante, erudito e piedoso. Ele diz: olha, eu não conheço nada que suscite mais perplexidade do que oração. Você lê na Bíblia, está recebendo encorajamento para orar. Você estuda a história da igreja, recebendo encorajamento para orar. Você ouve os pregadores, você ouve o incentivo: ore mais, precisamos orar. Mas nós temos uma fraqueza para orar. E por quê? Porque a oração é um exercício espiritual e nós estamos sedentários. Se alguém lhe chamar amanhã para fazer uma meia maratona de São Conrado ao aterro do Flamengo, eu acredito que você vai dizer: não, não posso, não quero,
Ninguém faz uma meia maratona da noite para o dia. Há um preparo. Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Nós oramos pouco porque a nossa alma está destreinada. Então a máxima é: não ore como você não pode, ore como você pode. Comece a orar. E à medida que, tal como o exercício físico, você vai ganhando condicionamento, a alma também precisa desse condicionamento. Comece a orar. Vença o mau hábito com um bom hábito. Precisamos orar. Hallesby disse assim: a pessoa menos dotada de talentos, o indivíduo destituído de refinada educação, o pobre, todos podem cultivar a sagrada arte da oração. Todavia, certos requisitos há para que se adquira a arte da oração. De modo geral, 2 são os requisitos essenciais: prática e perseverança. Sem a prática, nenhum crente se tornará um homem ou mulher de oração. E a prática não pode alcançar sem perseverança. Tem que praticar e perseverar. Comece. Reserve um tempo na sua agenda para você orar. Não sabe o que falar? Use a linguagem dos salmos. Reúna a sua família para orar. Participe dos núcleos de oração na sua igreja. Nós precisamos aprender a orar. O John Piper, quando esteve aqui no Brasil, ele voltará agora ano que vem, esse ano agora, em abril, em Mackenzie, na Igreja Batista de Alphaville, um trabalho interessante. Ele disse uma coisa muito curiosa que ganhou até repercussão internacional. Ele disse o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Ah, Senhor, deixa eu pegar a sua ficha aqui. Interessante, não é? Digo isso não para gerar culpa, mas para provocar a nossa reflexão e nos levar a mudar de vida. E eu quero encerrar mostrando o exemplo de Jesus, que para nós é o exemplo supremo e sublime. Marcos 1,30 registra a vida de oração de Jesus. Vamos ler juntos? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Você consegue ver como era a vida de Jesus aqui em oração? A gente tem 3 coisas aqui, 3 pontos aí para um sermão bom. E para uma aplicação melhor ainda. Você tem tempo, lugar e oração. Veja lá o próximo slide aí. Tempo. Tendo se levantado alta madrugada. Se você ler os versículos anteriores, ele passou o dia inteiro trabalhando. O dia inteiro trabalhando, ele estava cansado. Mas como ele entendia que a oração era fundamental, ele sendo filho de Deus, alta madrugada, se levantou para orar. Lugar, saiu para um lugar deserto, ou seja, longe do barulho, longe das multidões, longe de uma agenda apressada, um lugar de solitude, de a alma quieta. E ali fazia o quê? Orava. Agora, qual a grande questão? A gente só reserva tempo para aquilo que para nós é precioso. Há pessoas que ficam 2 dias na porta de um clube, na porta de um estádio, aguardando para comprar um ingresso de um show. Acampa na porta ali. Por que ele faz isso? Porque ele tem o coração naquele show, o coração naquela partida de futebol, por exemplo. A gente só reserva tempo para aquilo que para nós é precioso. Lugar, a gente precisa ter o nosso lugar de oração. Sua casa é pequena, não tem problema. Reserve um espaço onde você tenha privacidade para ter o seu tempo a sós com Deus. E ore, é o que o texto vai dizer. Fechando, portanto, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Cujo coração é totalmente dele. Nós precisamos orar. E por que precisamos orar? Porque a oração não muda a Deus, né? Houve um movimento paganizado aí, que a oração move a mão de Deus, que a oração faz Deus fazer isso, fazer aquilo. A oração não muda a Deus. A oração muda nós mesmos. Somos nós que somos mudados à medida que a gente ora. E uma das coisas mais interessantes na oração é que Deus expurga de nós as trevas, as sombras do nosso próprio coração. A oração é um recurso que Deus usa para nos santificar por meio da sua palavra. 2 Samuel diz assim, palavra de Davi: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ele disse isso no contexto de oração, num cântico, lá na última parte do livro de 2 Samuel. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois bem, qual é o meu encorajamento aos irmãos? Examine o coração, avalie a sua jornada como crente, estabeleça metas a partir de princípios, faça escolhas, porque não há neutralidade. Não fazer uma escolha já é uma escolha.
Busque crescer. Eu encerro orando com os irmãos e lendo esse texto aqui que me conforta e ao mesmo tempo é um encorajamento para mim. Trabalhe para crescer na graça, ano após ano. Cuidado para não ficar parado, vivendo de experiências passadas. Tem muita gente assim, vivendo de experiências passadas. Faça esforços para seguir adiante. Leia a Bíblia com mais empenho. Ore com mais fervor. Odeie o pecado cada vez mais. Negue a si mesmo. Mantenha a consciência limpa de pequenos pecados. Evite entristecer o espírito. Lembre-se, os homens mais santos são os mais felizes. E essas disciplinas espirituais visam nos conformar à imagem de Cristo. Que o Senhor nos ajude, porque disciplina é liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,